Oi, a Associação está começando agora. Hoje é Dia Mundial do Rim. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm doenças renais, mas boa parte dos pacientes demora a descobrir algum problema porque os sintomas só costumam aparecer depois que o rim perde mais da metade da sua capacidade. A nefrologista Ana Carla Souza vai explicar o que fazer para manter os nossos rins saudáveis. Um dos grandes vilões das doenças renais é o sal. E esse é o nosso assunto com a nutricionista funcional Patrícia Davidson Hayat. A Patrícia vai falar dos riscos do sal na alimentação e vai dar alternativas mais saudáveis em relação ao sal branco de cozinha, que perde boa parte dos seus nutrientes por ser refinado. Uma boa dica para manter nossa saúde em dia é beber bastante água. A gente sempre ouve isso, né? Um conselho importantíssimo, claro, para boa função renal, inclusive. O publicitário Celso Fortes e o administrador Haroldo Neto criaram um aplicativo chamado Beba Água. O programa tem feito sucesso nos celulares. O objetivo é esse mesmo do título, estimular e lembrar as pessoas de beberem a quantidade ideal de água por dia. Temos a presença da atriz Sylvia Pfeiffer, que interpreta no teatro um dos maiores mitos do século XX, a cantora Maria Callas. A Marília Pêra é a diretora do espetáculo Callas, que lembra as glórias e também os dramas da vida da diva, considerada uma das maiores sopranos da história da música. E nós vamos conhecer hoje um trabalho bem diferente, o trabalho da Maria Zi. Ela é mestra bonequeira. Ela cria bonecas de pano, que são chamadas de bonecas benditas. Um trabalho artesanal inspirado no universo feminino e que também tem mais uma missão: levar um clima positivo de felicidade através dos contatos com essas bonecas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter. E agora temos o Instagram, que é a mesma coisa de sempre, @Programa Sem Censura, tudo junto. O Facebook é Sem Censura TV, que aí já é a fanpage. Mas a gente conta com vocês, tá? E o Instagram é bem imediato, né? Então dá para participar mais rápido. Vou começar pela questão do rim, né, Ana Carla? Eu falei na abertura que a pessoa que tem problemas renais só descobre depois que a coisa já está avançada. Porque não dá nenhum sinal, nenhuma bandeira antes. Algumas doenças... Nem a cor do pipi, nem o cheiro do pipi, nada adianta. Algumas doenças, realmente, elas são muito silenciosas, né? A doença renal, ela é perversa com o doente porque ela não dá sinal. E quando a gente vai perceber, já está numa fase muito avançada, né? E que a gente, às vezes, tem pouca coisa a oferecer para voltar com essa função, né? Às vezes o paciente fica tratando muito tempo uma hipertensão arterial isolada, né? E depois vai descobrir que o problema inicial era o rim, não era só o coração, né? E algumas doenças não, elas são gritantes, né? A pessoa tem cálculo renal, muito doloroso, sangra. Então a pessoa consegue ver que é o rim que não está funcionando bem, né? E antigamente a gente achava que o cálculo renal era uma doença benigna, né? E que hoje a gente sabe que ela é uma pontinha de um iceberg, né? A gente tem que investigar porque tem mais coisa por trás dessa pedra, né? Mas a maioria das doenças, elas são realmente insidiosas mesmo, elas são silenciosas e quando o paciente vai descobrir, né, são assintomáticas e quando vai descobrir já está numa fase muito avançada, que a maioria dos casos que a gente pega no hospital é assim, o paciente já chega numa fase que a gente chama terminal, né, da doença renal, que a gente já não tem mais o que fazer, senão oferecer uma terapia substitutiva da função do rim, que é a diálise, né? O rim já não vai funcionar mais. Nossa, mas é horrível, né? É horrível. Não é horrível, é uma terapia, não, claro, né? Mas é uma coisa agressiva. É muito agressiva. Eu sempre falo com que a pessoa tem que, né, de 2 em 2 dias... 3 vezes na semana tem que parar e durante 4 horas... É limitante tratar, também, né? Filtrar o sangue, né? Que a gente fala de uma forma mais grosseira, limpar esse sangue. E a gente diz... E o que suja esse sangue? Então tudo que você limpa, tudo que você come,
O né? sal? O sal, as proteínas, tudo que o seu organismo decompõe, né, que utiliza, ele é excretado pelo corpo por duas formas. Pelas fezes, filtro, né? é um filtro. E pela urina. Então ali sai pedaço de hormônio, sai as impurezas que a gente produz todos os dias, o que você come, os metabólitos que não vão servir para nada, que são utilizados, e o que não serve, aquilo é excretado pelo rim. Então, essas impurezas, né, a gente consegue dosar algumas, né, a ureia, a creatinina, os ácidos, e outros não, a gente não consegue dosar, mas a gente diz que meio que envenenam o sangue, né? O paciente, quando ele está uma fase muito avançada da doença, a gente diz que ele está toxêmico, né? Ele tem toxinas no sangue que são produzidas pela própria pessoa. Só que aquilo fica sem ser excretada, vai acumulando, né, e acaba sendo tóxico para o próprio paciente. Então, às vezes, eles chegam para a gente nesse estado muito avançado, que só a diálise que vai limpar esse sangue de novo e melhorar o estado do paciente. Porque sempre que a gente está para receber uma notícia ruim de uma pessoa, as pessoas falam, o rim já parou, né? Uhum. É uma coisa que dá um medo, né? Dá um medo, assim, né? rim. É. A gente também e tem a gente medo. não presta tanta atenção no rim, né? Mas assim, né? No coração, isso, no cérebro. sei lá, no pulmão, eles parecem órgãos mais nobres, né? Parecem, Ou pelo menos tem mais confiança. Né? Eu As acho que tem um pessoas dão marketing mais maior atenção. por cima, né? Mas realmente, quando o rim para, nesses doentes que são muito críticos, né? Um doente grave, de CTI, que tem várias doenças, e aí quando chega na parte que o rim para de funcionar, a gente sabe que mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, todos os métodos bons que a gente tem, ainda a mortalidade aumenta demais nesses pacientes. Assim como nos pacientes que têm doença renal. O que chama muita atenção hoje é isso. É que, por exemplo, um menino, um jovem de 30 anos, que esteja em diálise, né, ele tem a mesma chance de morrer de uma doença cardiovascular do que uma pessoa de 80 anos, que não tenha problema renal. Então, a doença renal, ela acelera muito a mortalidade cardiovascular. Por isso, a gente tenta chamar a atenção, porque hoje em dia isso é uma epidemia. Cada uma pessoa em 10 tem algum nível de doença renal, né? Uma em 10? Uma em 10. Nossa, tanto que proporção hoje, forte, né? A campanha desse ano mundial é isso, 1 em 10, que quer dizer que cada uma pessoa em 10 tem algum nível de doença renal, algum estágio da doença renal. Não é que estejam todos em diálise, mas algum estágio de doença renal. E alguma coisa além do sal, além do que se come e do que se bebe ou não se bebe, em termos de água e tal, alguma coisa provoca os anti-inflamatórios, corticoide, alguma coisa assim que a pessoa tem que tomar por uma outra questão de saúde pode influir? A gente hoje sabe que os anti-inflamatórios, eles têm grande chance de provocar insuficiência renal, né? De acelerar ou até mesmo causar algum grau de insuficiência renal. E são remédios que a gente tem uso indiscriminado, né? Você pode chegar na farmácia, ir direto na prateleira e pegar o anti-inflamatório ou o próprio atendente de balcão pode te receitar um anti-inflamatório. Estou com dor de cabeça, anti-inflamatório. Estou com febre, criança, né? Anti-inflamatório. E o uso indiscriminado, a gente sabe que pode levar à insuficiência renal ou até acelerar o progresso, né? O processo da doença. Já existente. A pessoa às vezes está quietinha ali e usa o anti-inflamatório de forma indiscriminada e quando dá entrada no hospital já está com uma doença renal avançada, né? E a água é importante mesmo? A água é importante como prevenção, né? Mas aí, assim, estava até comentando, assim, a água para prevenir a doença renal, ela é muito importante. Mas na pessoa que já tem uma doença renal avançada, em alguns casos, a água pode ser letal, né? Porque esses doentes não conseguem... O rim, ele equilibra o teu organismo, ele está sempre tentando manter você em equilíbrio. Às vezes você ainda tem uma diurese, você está urinando, mas você não urina tudo aquilo que você ingere. E aquela água, aquele líquido fica circulando, isso sobrecarrega coração, pulmão, pressão, né? Então, um paciente num estágio mais avançado de doença renal e que resolva, por ouvir alguém dizer que tem que beber 3 litros de água por dia e começa a beber, esse rim não é bom, né?
Ele não vai conseguir botar para fora toda essa água. Mas as pessoas que estão sem doença renal devem tomar água, então? As pessoas que não têm doença renal devem beber água. Ela previne por um lado e pode atrapalhar pelo outro. Numa fase mais avançada da doença, ela pode ser prejudicial. Tem gente que tem o hábito mesmo, né, Silvia? Eu tenho. Já conversamos um pouquinho antes de entrarmos aqui no estúdio. Eu bebo Silvia muita toma água mesmo, né? Bebo muita água. É bom, Patrícia? Você manda seus pacientes tomarem muita água? Com certeza, indico Volta até o aí, aplicativo deles. Indico bastante o aplicativo deles. Ah, é? Você já conhecia? Para poder lembrar de beber água, né? Nem todo mundo adquire esse hábito de maneira tão fácil, né? Me disseram que o Pitangui diz que não tem... Eu não sei se é verdade, eu vou até perguntar a ele. Pitangui, falando com intimidade, né? O professor Pitangui diz que a melhor hidratante que existe no mundo é a água. Pois é. Dizem que a frase... Quando nada... Tá me perguntando, né? O que você faz no rosto tão bonita? Basicamente, pouca coisa estética e muita água. Eu bebo muita água. O dia que eu bebo pouca água, 1,5 litro de água. Que para mmim é muito. A gente tem até um cálculo, até para quem quiser saber qual é a que é? quantidade boa de água. Se você multiplicar 30 vezes o peso, você acha a tua quantidade de água. Então, para uma pessoa de 5 quilos mais ou menos, seriam uns 2,1 litros de água por dia. Isso a gente está falando, claro, de uma maneira geral. Isso varia muito de acordo com a temperatura, se você perdeu líquido no teu suor, se você faz exercício, se é céu aberto, se não é, se é verão, se é inverno. Mas, de maneira geral, é uma forma da gente se basear de maneira genérica, né? Sabe que uma nutricionista uma vez me disse também é que quando a gente sente sede, que a gente está... Já é um sinal, já é um alerta para você sentir sede, você já está assim seca no Saara, né? Então você tem que tomar água você antes de tem que beber água sede. antes de ter o estímulo da sede, né? Às vezes, a gente vai prestando atenção. E um hábito que as pessoas têm muito comum é de beberem água no momento que vão comer alguma coisa. Então, acaba bebendo muito líquido nas refeições, almoço e jantar, porque associa, né, a hora de comer a hora de beber. Mas não lembra que tem que beber água nos intervalos das refeições, principalmente, né? E quando você fala água, é água mesmo. É água mesmo. Tudo que você tomar... Não adianta tomar pote de cerveja, além não. Não, nem cerveja, nem refrigerante, mate, essas coisas não contam como Não adianta hidratantes. nada. Pelo contrário, dependendo da bebida, pode até desidratar. E aí o teu corpo requerer ainda maior quantidade de água, que é o caso das bebidas com cafeína, né? O Os mate, refrigerantes, refrigerante. né? E os chás sem cafeína, por Os exemplo? chás sem cafeína são ótimos, como parte da hidratação. Mas isso além da quantidade recomendada de água. O ideal é que a gente tenha essa quantidade de água preservada e tudo que a gente beba extra seja lucro pra gente. E adianta a gente, por exemplo, levantar de manhã e criar um hábito de tomar um monte de água e pronto, resolver o dia. Não, Se não você é. tomar um monte de E acaba água e o afogada resto e do não- dia você acabar bebendo mais água, ok. Você só não pode tomar os 2,1 litros de manhã e esquecer no resto do dia, né? Ah, então tem que fracionar mesmo. Tem que fracionar mesmo. Por isso que é tão interessante a questão do aplicativo te lembrando várias vezes ao dia. Né? O aplicativo não dá para vocês mostrarem agora, né? Tem que ir lá ligar alguma coisa ainda. A gente até consegue mostrar ele pelo iPhone, poderia mostrar ele Mas pelo a tela é iPad, a tela é pequena. Mas aí rapidinho ele vai trazer pra gente poder mostrar. Essa questão do aplicativo é até interessante, porque o aplicativo ele acaba te lembrando de beber água não na hora que você está com sede. E sim, ele fraciona ao longo do teu dia útil, digamos assim, os momentos que vai te lembrar para você poder beber justamente a água. Você configura a hora que começa o seu dia, a hora que termina o seu dia durante a semana, e ele vai ao longo do dia te lembrando de tanto e tanto tempo. Então você não espera realmente sentir aquela sede, que é quando seu corpo está totalmente desidratado, para você ir beber água. Então acaba criando um hábito na pessoa, né? E o aplicativo te dá um toque, né? Assim, ele vai dar um sinal sonoro. Ele dá um sinal sonoro ou um texto. E até agora a gente vai inserir, muitas pessoas foram pedindo modificações no aplicativo, melhorias. Ele agora vai vir algumas dicas. De vez de ser um sinal sonoro, ele vai te dar uma dica: beba água que faz bem para sua pele, beba água que faz bem para o seu cabelo, beba água, enfim, para poder justamente incentivar mais ainda a pessoa a levantar, parar o que está fazendo e beber água.
Geralmente a pessoa começa o seu dia a dia, tá lá e acaba não parando para poder levantar e beber água. O que né? acontece no